Agora, com relação às teorias existentes, eu mencionei para vocês que uma das teorias existentes para explicar essas restrições do século XIX é justamente aquela que diz que elas serviam para proteger o pequeno investidor. E essa teoria, inclusive, dizia que era uma forma de restrição contratual, ou de proteção contratual aos investidores minoritários, diante de um ambiente institucional na época que não oferecia outras garantias significativas. Obviamente, não havia comissão de valores imobiliários na época, não havia uma regulação sofisticada do mercado de capitais, então se dizia que esse era um mecanismo contratual, porque essa era uma regra que vinha prevista no Estatuto da Companhia, e que, portanto, conferiria essa proteção. Primeiro ponto, o estudo desses estatutos no Brasil revela que não se tratava de uma regra contratual no sentido de que era uma regra voluntariamente pactuada pelas partes. Em verdade, foi possível detectar que o governo impunha ou aumentava, no sentido de tornar mais rígida as limitações ao número de votos, ao aprovar os estatutos da companhia. Lembrem-se que, na época, o regime para a constituição de companhias dependia de autorização específica do Conselho de Estado e, portanto, as regras do Estatuto não eram tão somente resultado da vontade das partes, mas eram também resultado, claro, das preferências do Conselho de Estado. Agora, fica a pergunta, portanto, por que será que o Conselho de Estado, na época, impunha essa limitação dos direitos de voto? E a verdade é que a evidência que a gente consegue obter pelo caso do Brasil não traz uma resposta clara que comprove ou refute quaisquer das teorias. Por um lado, os dados do Brasil apresentam um desafio muito grande para a teoria da proteção aos investidores. Por quê? Porque logo após a liberalização na formação das sociedades anônimas, o voto proporcional, isso é, a regra uma ação, um voto, teve um aumento significativo. Ou seja, justamente quando houve um maior desenvolvimento do mercado de capitais, houve um abandono da regra uma ação, um voto, o que nos leva a pensar que essa regra não, o objetivo principal dessa regra não era justamente o de proteger os pequenos investidores. Serviria essa regra para proteger os consumidores justamente dos custos do monopólio. No entanto, essas regras elas eram impostas a todas, ou quase todas as companhias constituídas no Brasil na época, mesmo aquelas que tinham como acionistas investidores e não usuários ou consumidores. Então, em verdade, os dados do Brasil também não oferecem um apoio incondicional à nossa teoria. Seria porque o governo se acostumou a pensar nos limites de voto como naturais desde os tempos do monopólio? Essa é uma possibilidade? Ou será que essas regras, esses limites de voto serviriam para proteger o poder das elites estabelecidas? Os dados que nós temos são ambíguos e, portanto, não nos permitem discernir com precisão entre as diferentes teorias. Na Europa continental, as limitações de voto eram muito difundidas também, mas também, nesse contexto, é difícil confirmar ou refutar a teoria da proteção ao consumidor com base nos que nós sabemos. O principal exemplo que vem em mente é o da França, e como se sabe, o direito francês foi muito influente no direito comercial brasileiro, como também foram direitos de outros países, notadamente da Inglaterra. O governo francês também, tal como o brasileiro, impunha limitações aos votos nos estatutos de todos os tipos de companhias até 1867, então a história aqui é extremamente semelhante com a que se percebe no Brasil. E isso parece incompatível com a teoria da proteção do consumidor, no sentido de que se essa teoria, para ser comprovada, necessitaria de um regime em que as companhias podem, em verdade, escolher o regime de voto mais eficiente, o que não acontecia no caso. No entanto, essa postura do governo francês era também incompatível com as outras teorias existentes, ela é incompatível com a teoria da concepção democrática, já que o governo francês não somente limitava os votos dos grandes acionistas, mas também limitava os votos dos pequenos acionistas, dizendo que se não tivesse um número mínimo de ações, não teria direito de voto. E ela também parece, portanto, incompatível com o objetivo de proteger os pequenos acionistas, já que os acionistas muito pequenos não tinham direito de voto algum diante desse sistema francês. Talvez o objetivo do governo fosse resguardar o seu poder de controle e influência sobre as empresas, mas a verdade é que, na França, tal como no Brasil, essas restrições de voto foram rapidamente abandonadas assim que as empresas tiveram uma escolha relativamente ao regime aplicável.
A ideia, essa releitura das regras dos direitos de voto, tendo em vista o sistema e a estrutura de propriedade das sociedades anônimas do século XIX, isto é, nós estamos aqui a sustentar que muitas das sociedades anônimas do século XIX eram, em sua essência, cooperativas, ela talvez ajude a explicar algumas teorias que eram mais influentes no século XIX e perderam sua influência no direito societário, ou diminuíram, tiveram sua influência diminuída no direito societário no decorrer do século XX. Um exemplo nesse sentido é a teoria da ultra vires. A verdade é que ela ainda persiste entre nós, embora mais mitigada nos Estados Unidos e na Inglaterra. Ela praticamente, de onde, em verdade, ela se originou, ela praticamente caiu em desuso. E o que é essa teoria da ultra vires societatis? Essa é uma teoria segundo a qual os poderes conferidos à sociedade anônima são poderes específicos e, portanto, os atos e contratos das sociedades anônimas que extrapolem do seu objeto social previsto com detalhes no estatuto serão absolutamente nulos. Vejam que essa regra que força a sociedade anônima a cumprir com seu objeto social e a previne de seguir outros ramos da atividade empresarial, ela é mais compreensível, faz mais sentido em sociedades cooperativas do que em sociedades que visem simplesmente a obtenção de lucro. Vejam, o lucro, o dinheiro, é obviamente o bem fungível por excelência. Então, numa companhia que busque primordialmente o lucro, é menos importante qual o ramo da atividade que a companhia desenvolva para obter esse resultado final. Já nessas cooperativas, se eu estou investindo numa companhia porque eu quero muito uma estrada na frente da minha casa, se essa companhia virar um banco, isso é extremamente problemático, de modo que o surgimento e o progressivo desaparecimento da teoria do ultra vires societatis, ela também pode ser explicada tendo em vista essa modificação na estrutura da propriedade empresarial no século XIX relativamente ao século XX. Significa isso... Então, essa é a teoria, mas aí fica a pergunta por que então essas restrições ao direito de voto e também a teoria ultra vires foram paulatinamente abandonadas. Por um lado, muitos mercados que à época eram pouco competitivos tornaram-se mais competitivos. Isso fica claro, por exemplo, relativamente aos bancos, numa perspectiva internacional. Aqui eu não estou tecendo comentários sobre a competitividade no mercado bancário no Brasil de hoje. E também com relação ao mercado de seguros, por exemplo. Também o desenvolvimento da regulação estatal cada vez mais serve como um substitutivo funcional à propriedade pelos consumidores. E segundo ponto é que o controle, portanto, da concorrência dos monopólios, ele também foi paulatinamente retirado do direito societário, incluído em ramos dos direitos separados, como o direito concorrencial. Também é verdade que essas restrições de direito de voto, embora fossem interessantes no sentido de auxiliar as companhias a manterem o seu foco inicial na prestação de serviços aos seus consumidores, que eram também seus acionistas, ela é uma forma imperfeita para impedir a aquisição e controle por investidores. E a verdade é que, nos mais diversos países, embora inicialmente se houvesse como regra essas limitações de direito de voto, também surgiram rapidamente mecanismos para se evadir essas regras. Não era incomum, há muitas narrativas, tanto no Brasil como nos Estados Unidos e na Inglaterra, de acionistas que transferiam suas ações a seus amigos e familiares antes da Assembleia Geral, justamente com o objetivo de aumentar o seu poder de voto e evitar a restrição imposta pela regra. E, por fim, mas talvez o mais importante, obviamente não quer dizer que hoje não existam sociedades nas quais os membros ou acionistas são também seus consumidores, mas essas sociedades, no decorrer do tempo, passaram a ser constituídas explicitamente como sociedades cooperativas. Vejam, a forma de cooperativa não existia no século XIX, portanto, as cooperativas que quisessem ter personalidade jurídica teriam necessariamente ser constituídas sob sociedades anônimas. Então, esse é um elemento importante da nossa história. A verdade é que, no nosso direito, em particular, as primeiras leis sobre cooperativas surgiram tão somente, aqui eu cito 1860,
1966, essa é a primeira lei sobre cooperativas nos Estados Unidos. No nosso direito, a primeira lei sobre cooperativas é do início do século XX e ela ainda previa expressamente a possibilidade de as cooperativas serem constituídas sob a forma de sociedades anônimas. Também é verdade que no nosso direito o intuito de lucro ou a finalidade lucrativa, que hoje é considerada talvez o elemento central da sociedade anônima, ela chegou muito tarde na nossa legislação. Foi somente com a lei de 1940 que se reconheceu que a sociedade anônima ela tem necessariamente finalidade lucrativa. Ou seja, muitas empresas que não necessariamente tinham finalidade lucrativa, seja por serem cooperativas, seja por serem sociedades que hoje em dia se constituiriam como associações por não terem finalidade de lucro, eram, no século XIX, constituídas sob a forma de sociedade anônima, tanto no Brasil como em outros países. Então, por fim, uma breve conclusão, em direito societário é muito comum se pensar na transição entre o século XIX e XX como o período da história das sociedades anônimas na qual a propriedade se separou do controle. Essa é uma narrativa, obviamente, de origem anglo-saxônica. Os principais autores que identificaram esse fenômeno foram Burley e Minds, um livro clássico de 1932. Mas é interessante apontar que no Brasil, em verdade, ocorreu um movimento em larga medida inverso, no seguinte sentido: ainda hoje, apesar de avanços recentes, todos os especialistas em direito societário sabem que o modelo de propriedade empresarial vigente no nosso país é um modelo de propriedade empresarial concentrado, e as companhias, quase todas, ainda hoje, têm claramente um acionista controlador, ou ao menos um controle compartilhado por meio de um acordo de acionistas. A verdade é que, no século XIX, as companhias brasileiras não tinham acionistas controladores e nem poderiam tê-los, já que os próprios estatutos proibiam que um único acionista tivesse mais do que uma fração pequena no número de votos permitido em Assembleia Geral. E, portanto, mais do que o período em que a propriedade se separou do controle, esse é um fenômeno mais restrito ao mundo anglo-saxônico, o fenômeno mais amplo relativamente a esse período é justamente o da separação entre investimento e consumo, sendo que, embora muitas sociedades anônimas do século XIX tivessem esses elementos ligados, progressivamente houve uma especialização da sociedade anônima como uma forma destinada à empresa com fins lucrativos de propriedade de investidores, ou seja, aqueles acionistas que têm justamente o objetivo de obter um retorno financeiro no seu investimento e não outros objetivos. Obrigada. Agradecemos a contribuição rica trazida a nós pela doutora Mariana Pargendler e, sem mais delongas, passamos a palavra, nesse momento, ao professor doutor Clodomiro Banvart Júnior. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer primeiramente ao professor Edson Alvise Neves, ao professor Gilvan Hansen, pelo convite, pela oportunidade de falar nesse evento. É uma satisfação estar aqui novamente na UF e rever algumas pessoas amigas, sobretudo aqui o professor Ricardo Perlingeiro também. É um desafio muito grande falar sendo o último da mesa e falar antes do almoço, né? E pior, né? Um professor que vem da área de filosofia, que corre o risco de não ser tão pragmático com o horário. Mas eu vou cumprir aqui corretamente o horário, fazendo uma exposição breve, e eu peço então a licença de não ler o texto, mas fazer aqui uma exposição onde eu posso correr o risco de pecar nos detalhes, mas tentando apresentar em linhas gerais a meu propósito de pesquisa. O tema da palestra, conforme consta no resumo, é responsabilidade social e emancipação social. O que nós temos percebido é que hoje existe uma barreira muito tênue entre Estado, economia, empresa e sociedade. Inclusive, essa leitura que eu faço é fruto de um projeto de pesquisa lá em Londrina, que vem sendo desenvolvido já há mais de 2 anos, inclusive com parceria aqui com a Federal Fluminense, através do professor Gilvan e do professor Edson. A questão, no entanto, é
a discussão de um tema que parece permear a questão da normatividade, ou seja, quando se fala de responsabilidade social, nós estamos num campo normativo, e esse campo normativo não pode ser lido distante também de uma teoria social. Portanto, a minha leitura aqui é uma leitura um tanto arriscada, e é justamente isso que eu faço num congresso como esse, até para uma avaliação da parte de quem me ouve. Discutir temáticas ligadas à responsabilidade social nos liga quase que necessariamente à questão empresarial. E a questão empresarial, ela não pode ser lida desvinculada de uma teoria social. Portanto, o referencial teórico, no meu caso, é a teoria crítica, tal como nós conhecemos, ensejada a partir da década de 30, na Alemanha, em Frankfurt, sobretudo aí por Adorno e Horkheimer. Em linhas gerais, a teoria crítica ela tem dois pressupostos fundamentais. Primeiro, um pressuposto crítico que tende à pretensão de fazer uma leitura crítica da sociedade, ou seja, nós não podemos deixar de lado a teoria como elemento fundamental para a própria compreensão da sociedade. Portanto, esse projeto da teoria crítica, ele nasce nessa perspectiva de uma leitura ampliada e crítica do próprio capitalismo, tal como vivenciado na década de 30 na Alemanha. Portanto, nós estamos no campo da teoria que, em filosofia, desde Aristóteles, passando por Kant, é chamado de razão teórica, ou seja, aquele campo da filosofia que tem uma ocupação fundamental com o conhecimento. Porém, não basta somente a razão teórica. É, sobretudo, necessário também um pressuposto emancipatório. Isso lido na perspectiva de Adorno e Horkheimer. Ou seja, é fundamentalmente necessário que, após um diagnóstico da sociedade, tenhamos condições também de realização de um prognóstico. Ou seja, a identificação dos elementos que bloqueiam, dentro de uma determinada constelação histórica, a possibilidade da realização da própria emancipação. Veja, quando eu falo de emancipação, nós estamos falando de um ideal trazido pela própria razão ocidental a partir do século XVI e pelo que nós temos percebido do ponto de vista do próprio desdobramento empírico histórico, é um ideal ainda não concretizado. Ou seja, a cada nova constelação histórica, nós temos esse desafio de reunir nossas teorias para fazer uma leitura, um diagnóstico da própria sociedade e, ao mesmo tempo, fazendo essa leitura de identificação de quais elementos estão bloqueando a possibilidade da própria emancipação. Na leitura desses autores, a emancipação não se realiza teoricamente, mas ela se realiza praticamente. Isso nos leva a um outro campo da filosofia, que é o campo da razão prática, também já tematizado por Aristóteles e Kant, de que a razão prática ela tem uma ocupação diferente. Ela não está preocupada em conhecer, mas ela está preocupada com a tematização, a reflexão do agir humano. Nesse aspecto, quando falamos de razão prática, nós estamos falando de três áreas bastante importantes e significativas que o Ocidente legou. Ou seja, uma discussão no campo da ética e da moral, né, quando tratamos da ação de um ponto de vista mais individualizado, a ação do ponto de vista da sua coletividade, que é a dimensão da política, e também a ação analisada, perspectivada da própria visão normativa, que é aí um campo do direito. No entanto, o que se constatou da década de 30 até a década de 60, mais ou menos, né, e aí nós já começamos a apontar a leitura que o próprio Habermas faz dessa trajetória histórica, é que a razão prática, no Ocidente, ela estava bloqueada do ponto de vista teórico e também do ponto de vista empírico. Por quê? Duas correntes fundamentais do final do século XIX acabaram impugnando ou bloqueando o potencial da própria razão prática. A primeira é o próprio marxismo, que não dá a devida atenção aos elementos da razão prática. Numa leitura muito genérica, se você olha a plataforma marxista, nós percebemos que, em matéria de política, a leitura é uma leitura negativa porque o Estado é uma estrutura de dominação social. O direito também tem uma leitura muito negativa, por quê? Porque acaba sendo revestido como aparato da legalidade que fundamenta a própria dominação social exercida pelo Estado. E questões de ética e de moral, isso fica o quê? Reservado a um parâmetro de valores da pequena burguesia, portanto, não passível plenamente de uma discussão. Por outro lado,
uma outra corrente de muita influência no século XIX, o próprio positivismo, também, segundo esses autores, bloqueiam a razão prática, por uma questão muito óbvia, ou seja, o positivismo é o resultado, né, de todo o trabalho exercido do século XVI ao século XIX no campo da epistemologia. Ou seja, a filosofia ocidental gastou mais de 3 séculos, né, gastando energia com as discussões epistemológicas. E com isso o positivismo tremula a bandeira de que o conhecimento ele está o quê? Cifrado numa base de cientificidade, numa base de conhecimento empírico, matematizado e quantificado. Ou seja, não se aprende nessa estrutura, não se aprende nessa plataforma uma possibilidade teórica e reflexiva do plano da razão prática, ou seja, o plano da ética, da moral, da política e do direito. O que ocorreu, certamente, é que algumas dessas áreas, para se adequarem a esse parâmetro do Estatuto de Cientificidade, acabou trazendo para si uma pretensão científica, uma ciência jurídica, uma ciência política e assim por diante. O que fica para nós dessa leitura dos teóricos de 30 até 60 é que a própria base teórica que eles haviam escolhido para fazer a leitura do capitalismo era uma base centrada no pensamento marxista hegeliano. Nesse sentido, a própria estrutura, a própria matriz crítica que se tornou a referência crítica do capitalismo, ela inviabilizou a possibilidade de uma leitura mais positiva do próprio direito. Ou seja, há um déficit de leitura da própria razão prática em relação à sociedade capitalista nesse cenário. Então o direito não foi contemplado. Por quê? Porque numa visão marxista, o direito ele tem que ser implodido junto com o Estado, e não elemento para o próprio dinamismo e avanço das estruturas democráticas. Então nós temos o quê? Nós temos um déficit jurídico na primeira geração da teoria crítica e, consequentemente, né, uma visão, de certa forma, unilateral da própria leitura da estrutura social. Olhando por essa perspectiva, nós temos um avanço significativo a partir da década de 60, com o pensador Jürgen Habermas, que começa o quê? A trazer uma leitura que é considerada por muitos como uma leitura, né, cifrada como sendo o processo de reabilitação da razão prática. Ou seja, Habermas e Apel olham a necessidade não apenas de manter a leitura, o diagnóstico da realidade contemporânea, mas, sobretudo, a reabilitação da razão prática, a ética, a moral, a política e o direito. Nesse processo de reabilitação, necessariamente tem que se levar em conta o quê? A nossa tradição do ponto de vista da razão prática ocidental. E nós temos 3 grandes pilares que não podem ser abandonados. A primeira é a própria base da ética aristotélica, a segunda, a moral kantiana na modernidade, e nós não podemos deixar de levar em consideração que a própria forma de reprodução do capitalismo é cindida numa estrutura funcionalista de base utilitarista. Então nós temos que levar em conta esses 3 elementos para qualquer tematização ou discussão normativa, sobretudo no campo do conceito de responsabilidade social. Nesse sentido, eu corro o risco aqui de levar pedrada, por quê? Porque olhando nessa perspectiva, eu imagino que a possibilidade de uma leitura atualizada da própria realidade do capitalismo, né, ela envolve, né, as condições da leitura do quê? De uma responsabilização estendida, ampliada para o próprio componente empresarial. Agora, isso não pode ser feito sem uma teoria crítica por trás. Nesse aspecto, a minha proposta é que façamos também uma teoria crítica incorporando a própria sociedade. Ou seja, a sociedade, incorporando a própria empresa. A empresa não pode ser vista única e exclusivamente como estrutura de organização econômica. Ela faz parte da sociedade, seja colocando produtos e serviços no mercado, interagindo com a sociedade e, portanto, ela também me parece ser possível de ser analisada e lida na perspectiva de uma instituição social. Nesse aspecto, nós teríamos o quê? Tal como o direito foi gradativamente sendo reabilitado como elemento fundamental para entender a própria sociedade contemporânea, creio também que a empresa, para uma leitura de uma teoria social um pouco mais ampla e alargada, ela pode incorporar também o quê? Incorporar a própria empresa.
Porém, incorporar a empresa nesse contexto significa o seguinte: um distanciamento, por um lado, de uma leitura marxista e o distanciamento, por outro lado, também de uma base estritamente positivista. Do ponto de vista marxista, é claro que foi feita uma leitura muito negativa em relação à própria empresa, né? Mesmo que a empresa fosse o elemento fundamental da própria produção material, né? É uma leitura muito pessimista. E pelo lado do próprio positivismo, nós temos o quê? A consequência e o desdobramento de práticas cientificistas no chão da própria fábrica, ou seja, no chão da própria empresa, como regulamentação de tempo, o processo de mecanização, etc. e tal, que altera significativamente, de forma degradante, as relações de trabalho. Para que se faça, portanto, essa releitura de inserção da empresa numa teoria social ampliada, é fundamental voltar às estruturas conceituais. Veja, eu sei que eu não tenho tempo para fazer isso, mas muito brevemente a ideia que sinaliza essa leitura. Nós não temos a possibilidade de simplesmente fazer um rearranjo conceitual, e esse rearranjo conceitual estando distante da realidade. Ou seja, a estrutura conceitual, de certa forma, me parece que ela tem que estar o quê? Informando a própria realidade, para que essa teoria crítica ela possa incorporar não só um aspecto normativo, mas também um aspecto empírico. Por quê? O aspecto empírico, ele se desdobra no espaço social, onde nós interagimos no nosso cotidiano, mas se desdobra também numa perspectiva empírica do desenvolvimento histórico, né? As contingências como a história se movimenta. Nesse aspecto, é importante voltar aqui a duas categorias essenciais que o filósofo Habermas se reapropria do pensador Hegel, né, do jovem Hegel de Jena, que são as categorias de trabalho e interação. Essas categorias, lidas numa perspectiva hegeliana a partir da sua dialética, foi retrabalhada numa obra muito significativa e importante do professor Jules Van Hansen, Modernidade, Utopia e Trabalho, e lá eu pude aprender o seguinte: nós, né, é a leitura do Habermas, informado antropologicamente, nós, a humanidade de um modo geral, nós reproduzimos a nossa vida, a nossa existência, em duas categorias fundamentais, desde a antiguidade até hoje. É a categoria de trabalho e a categoria de interação. Ou seja, nós precisamos de uma dimensão de reprodução material da vida, porque nós precisamos de subsistência, né? E isso implica necessariamente o quê? Uma interação nossa para com a natureza. E essa interação, né, eu não sei se felizmente ou infelizmente, ela é uma interação dada por uma perspectiva de uma racionalidade instrumental. Né? Desde o momento que o homem pega um pedaço de pau para matar um animal para a sua sobrevivência material, ele já está operacionalizando uma racionalidade instrumental. Porém, nós também reproduzimos a nossa vida dentro de uma estrutura simbólica, dentro de um espaço de interação simbólica, dentro de um espaço de interação normativa. Né? O mesmo homem que geralmente matava o animal para a sua subsistência, ofertava esse animal à divindade. Né? Então, caminha-se ao longo da história da nossa tradição, caminha-se nessas duas perspectivas, trabalho e interação. O Hegel faz uma leitura, ele faz uma leitura dialética desses conceitos, e a partir do Hegel, o Habermas incorpora isso para a construção e o desenvolvimento de uma teoria da ação comunicativa, que é a base hoje que se movimenta a própria teoria da sociedade. Né? Essa relação entre essa relação entre trabalho e interação, ela se manteve de forma sincronizada. A questão é que, na modernidade, há uma ruptura entre esses dois elementos. Por quê? Porque se nós olharmos, por exemplo, na Idade Média, nós vamos perceber que a própria instituição monástica, né, que manteve o cristianismo sobrevivendo ao longo da Idade Média, era uma instituição que tinha um caráter quase que empresarial. Ou seja, era exigido de todo mosteiro uma autonomia econômica, uma autonomia social e uma autonomia também política. Ou seja, para que houvesse essa sobrevivência dessas organizações, era necessária uma regra. E se nós olharmos para a regra de São Bento, vamos perceber, ora et labora, ou seja, a dimensão da oração simbólica está o quê? Permeada pela própria dimensão do trabalho, que é a prática da reprodução material. Ou seja, não há subsistência, não há reprodução da materialidade descolada, desvinculada da própria reprodução simbólica. No entanto, a modernidade faz o quê? Faz uma ruptura. O trabalho ele se
desvencilha das dimensões culturais, valorativas, do espaço da relação comunitária e vai para o quê? Vai para um ambiente altamente racionalizado. Essa separação entre o trabalho e a dimensão simbólica, né, me parece que é muito bem explicada pela própria leitura do Max Weber quando analisa a sociologia da religião. Ou seja, a ética protestante e o espírito do capitalismo faz, do meu ponto de vista, um belo diagnóstico demonstrando quais são as dimensões normativas que passam a ser operacionalizadas no campo do trabalho, no campo da reprodução material e que, de certa forma, não tem mais o quê? Muita relação com o campo das reproduções simbólicas da interação social. Né? Então, nós temos o quê? Nós temos esse fragmento. Né? Nós temos esses dois elementos fundamentais da nossa reprodução existencial separadas. E justamente nessa separação, que o Habermas capta a possibilidade da leitura dual da própria racionalidade, uma racionalidade que opera cifrada na reprodução material, uma racionalidade instrumental, e, por outro lado, uma racionalidade comunicativa que se opera na base da interação simbólica. Quando Habermas constata essa possibilidade, ele rompe com a leitura de uma fusão desse marco que havia sido feito pelo próprio Hegel, pelo próprio Kant e continuado pelo próprio Marx. Ou seja, há uma constatação de que nós temos uma possibilidade de realimentar o processo de emancipação social que o começo do século XX, por todas as desgraças acontecidas na primeira metade do século XX, nós já havíamos colocado isso como um horizonte distante, né, como uma possibilidade não mais alcançável. Portanto, dentro desse quadro que eu faço aqui para vocês, é fundamental que nós possamos entender o conceito de responsabilidade social numa dimensão normativa. Isso significa o seguinte: ler a responsabilidade social na perspectiva da interação que ocorre na sociedade, e não na perspectiva da reprodução material da sociedade. Porém, se nós olharmos a empresa está o quê? Cifrada na produção. É ela que produz os bens, né? É ela que apresenta os produtos, é ela que disponibiliza os serviços para a própria sociedade. O desafio, portanto, dentro dessa plataforma teórica, é verificar se há possibilidade de as empresas hoje atuarem numa perspectiva interacional. Ou seja, se elas podem responder aos desafios normativos, não só do ponto de vista ético e moral, mas também da interação política e propriamente jurídica. Do ponto de vista jurídico, é possível apontar, olha, a empresa já cumpre uma carga de legalidade, portanto, ela tem o quê? Ela tem um cumprimento de sua função social. A questão me parece que a responsabilidade social, ela fica num plano mais alargado, né, que vai um pouco além da própria estrutura jurídica, sendo que sendo abarcada pelos componentes da política e da ética e da moral. Então esse é o grande desafio. Agora, esse desafio que é colocado hoje tem que ser levado em conta também na própria leitura que se faz do complexo das sociedades contemporâneas. E aí nós temos algumas dificuldades. Por quê? Porque, pelo que dá para perceber, pelo que se constata, a própria dimensão normativa que vai permear ou perpassar a empresa, ela depende de condições democráticas, né? Ela depende de infraestrutura democrática para a sua viabilidade. E nesse aspecto, eu volto ao que eu disse inicialmente na minha fala. Essa relação, né, para que aconteça a própria democracia, perpassa uma relação muito tênue entre o Estado, economia, empresa e sociedade. Ou seja, hoje nós verificamos que o Estado ele perde autonomia. Por quê? Porque nós temos transgressões dos limites do próprio Estado, ou seja, a questão ambiental, a questão do crime organizado, a questão das ONGs, ou seja, isso já ampliou o foco do Estado. O Estado ele tem o quê? Um déficit também de legitimação democrática. Nós olhamos, existe uma grande quantidade de negociações interestatal que passa quase que distante das relações estatais. O Estado também, ele tem o que hoje? Uma capacidade reduzida da sua capacidade de intervenção, né? Isso é bastante discutido, né? Não vou entrar nesse detalhe nesse momento. Mas eu falo nessa perspectiva de uma redução da sua capacidade de intervenção, por quê? Porque as empresas, elas são dotadas de alta capacidade de mobilidade, né? Elas avançam as fronteiras dos estados nacionais com muita facilidade.
Então, dentro dessa perspectiva, você abre algumas posturas de defesas. Por um lado, por exemplo, os defensores da globalização, né, se pautam muito aí por uma ortodoxia neoliberal, vindo aí pela Escola de Chicago, de um Estado empreendedor, né? O Estado, ele acaba o quê? Liberando os seus cidadãos para o uso de suas liberdades negativas dentro de uma competição em escala mundial, né? Então o Estado, ele se transforma no Estado empresarial. Ele visa o quê? Assegurar as estruturas, as infraestruturas, né, para o chamamento de empresas ao seu território, dentro de um critério de rentabilidade e de eficiência de mercado, né? Quais seriam as consequências, talvez negativas, apontando assim de forma muito rápida? A consequência disso é um alto grau de fragmentação social, é um crescimento drástico de injustiça social, é também a corrupção de padrões éticos e da própria infraestrutura cultural. Ou seja, a sociedade se movimenta numa plataforma econômica e que não se leva em consideração outros elementos fundamentais da própria razão prática, ética, moral e a própria política. Então isso acaba se resumindo numa frase do Wolfgang Streeck, que diz o seguinte: o poder de compra hoje é declinante, o poder de compra declinante das cédulas eleitorais. Então, essa é uma primeira perspectiva. A segunda perspectiva são os defensores da territorialidade, ou seja, aqueles que são contrários à globalização. Só que se você embarca numa leitura dessa, nós também temos o quê? O perigo de nos posicionarmos contra os fundamentos igualitários e universalistas da própria democracia, né? Aí você começa com discursos protecionistas, etnocêntricos, de xenofobia, etc., etc., né? É um olhar altamente negativo da globalização como uma integração negativa. Entre os defensores, de um lado, da globalização e os contrários à globalização, você tem uma terceira via. Uma terceira via que me parece que ela se desdobra, segundo o próprio Habermas, em dois. Uma terceira via defensiva e a outra ofensiva. A defensiva é aquela linha que se posiciona muito mais próxima ao liberalismo. Eles partem da ideia de que o capitalismo, uma vez liberto de todos os limites do âmbito mundial, ele não pode mais ser domesticado. Ele pode apenas ser amenizado em termos nacionais, né? Então, há uma subordinação da política às estruturas, aos imperativos econômicos mundiais, e isso, na visão desses autores, é irreversível, né? Então, percebem que o Estado deve ter um papel ativo somente o quê? Na qualificação de cidadãos, capacitando a sociedade para uma concorrência mundial. Ou seja, transformamos a própria cidadania como uma esfera de competição e concorrência mundial. O Estado, portanto, antes de proteger o trabalhador, deve conferir aos trabalhadores e cidadãos qualidades empresariais e de prestadores de serviço numa ordem globalizada. Consideram a igualdade social apenas como igualdade de oportunidades, né? Aí firma-se aquela ideia de que o cidadão deve ser formado para ser empresário do seu próprio capital humano. Ou seja, nós temos aí várias leituras nesse sentido, né? E por último, a terceira via, que é mais ofensiva. É aquela via que vai apostar na força estruturante de uma política que tenta, ainda no plano supranacional, alcançar os mercados que fugiram dos controles nacionais, que fugiram do controle do Estado Nacional. Firma-se, portanto, pela prioridade da política e não pela lógica do mercado. Busca-se unidades políticas maiores em regimes transnacionais que tenham condições de compensar a perda da função do Estado Nacional. E a política somente ganhará terreno diante dos mercados globais quando for possível criar uma infraestrutura capaz de sustentar uma política interna, voltada para o mundo, né? Aponta-se aqui, e me parece que a leitura que caminha um pouco Habermas, para uma política deliberativa, né? Busca-se uma restrição da economia em função da expansão autorreferencial da própria política. Ou seja, a tentativa de colocar a política frente à economia. Só que para isso é necessário que você crie infraestruturas num plano supranacional, sobretudo jurídico, para dar suporte de que essa manifestação política ela possa ocorrer. Então eu não tenho aqui possibilidade, com essa minha apresentação um tanto quanto rápida, de dizer, olha, temos aqui um apontamento conclusivo.
Não, nós temos linhas orientadoras, né, numa perspectiva em que altamente complexa da sociedade contemporânea, altamente plural, nós temos o quê? O desafio de verificar a viabilidade desses quesitos normativos, no caso aqui, responsabilidade social no campo empresarial, dentro o quê? De uma teoria crítica um pouco mais alargada. Muito obrigado. Agradecemos a colaboração do professor Clodomiro, dizer que é uma honra participar dessa mesa e que retrata um pouco a minha condição de cidadão de dois mundos, como professor hoje de Direito Societário e com uma formação toda voltada para essas questões de filosofia, de ética, política e direito, a partir do idealismo alemão, da Escola de Frankfurt, especialmente de Habermas. E acho que há um início de trabalho, Clodomiro, que tem sido desenvolvido até em parceria das instituições que você mencionou, que caminha nessa direção, de nós podermos discutir o direito societário, o direito empresarial como um todo, sob um prisma um pouco mais ampliado. A riqueza das contribuições trazidas aqui é muito grande, infelizmente, em função do avançado da hora, nós não teremos a possibilidade de discussão dessas questões nesse instante. Nós vamos encerrar aqui os trabalhos desta manhã e, a partir de 14 horas, retornaremos com uma sessão coordenada, então, pelo grande e nobre professor Sérvio Túlio. Convido a todos para que se façam, então, presentes a partir das 14 horas. Muito obrigado e tenham um bom almoço.